Amigos, muito bom dia, bem-vindos. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025, estamos iniciando mais um dia, uma quarta-feira e mais uma conversa fraterna. Para fazermos o estudo de hoje, nós vamos ler o capítulo de número 43 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Bom dia, Verônica, bem-vinda, querida. E esse capítulo de número 43, ele tem como título Na Mediunidade. A mensagem continua sendo de Paulo, mas agora em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Bom dia, Regina, também bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, capítulo 43 do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier por Emmanuel. O capítulo 43 tem como título Na Mediunidade. A mensagem evangélica é de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Bom dia, Ana Paula. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha isso, gente. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sua excelência, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, a mediunidade nos é dada de maneira precária, de modo que é uma posse precária, de modo que nós podemos perdê-la a qualquer tempo. Não é nosso poder, é de Deus. Vamos ver o que Emmanuel nos traz. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Ele é só um condutor. O fio é só um condutor da energia. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converte-as no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muito bacana. Deixa eu falar um bom dia aqui para todo mundo que entrou. Ana Paula, Madé, Conceição, Dona Conceição, bom dia. Seu José Reginaldo, meus amigos. Mais uma vez, Emmanuel nos traz aqui nessa reflexão que nós fazemos
entendimentos de suma relevância a partir dos postulados cristãos e espíritas. Hoje ele fala de mediunidade. Ele está me dizendo aqui que nós somos um vaso de barro. O que a expressão vaso de barro quer nos trazer de entendimento à luz dessa visão religiosa, espiritual? O vaso de barro, se você tem ele na mão, ele cai da sua mão, ele quebra. Ele não tem o poder de se manter incólume em todas as circunstâncias, diferente de um vaso de ferro que pode até amassar, mas quebrar não vai. Então essa expressão é muito usada para mostrar as nossas fraquezas, as fraquezas humanas. Eu sou um vaso de barro, ou seja, eu sou útil, eu vou ter utilidades 1000, mas eu tenho que cuidar muito da minha incolumidade física, porque se eu cair, eu quebro. A minha fragilidade humana, as minhas fraquezas, as minhas quedas. Então, temos, porém, um tesouro em vaso. Nós temos esse tesouro que é a mediunidade, mas só que em vaso de barro. Ou seja, eu, enquanto dono desse vaso, preciso cuidar dele para que ele não se rompa, para que ele não se quebre. E no que tange a mediunidade, nós precisamos fazer várias coisas, ter várias atitudes. Primeiro, as atitudes morais, porque eu não posso usar a minha mediunidade para ferir, eu não posso usar a mediunidade para cometer crimes, delitos. Eu tenho que usar, aí como eu sou cristão, eu vou para o caminho da mediunidade com Jesus, que me obriga a diversas condutas morais e também comportamentais, para que eu possa preservar a minha mediunidade. Eu não tenho o direito de cobrar, porque me foi dado de graça. Aquilo que me é dado de graça eu tenho que retribuir também da mesma forma gratuita. Eu preciso exercitar essa mediunidade. É grande momento que a gente tem conflitos, porque a mediunidade ela não é garantia absoluta. Eu hoje posso ter uma mediunidade ostensiva, mas se eu não utilizá-la de maneira adequada, ou se eu negligenciar e não exercitar, não desenvolver, eu perco o dom. Porque Deus é perfeito e tudo que Ele cria tem que ter utilidade. Aquilo que é inútil perde o valor. A mediunidade, ela é exatamente, no nosso grau de adiantamento, no momento em que nós nos encontramos de evolução, ela nos é dada como empréstimo para o nosso progresso. É mediunidade para o trabalho, para o desenvolvimento, para o progresso moral, científico, intelectual, daquele portador, daquele dom. Não é como nos espíritos perfeitos, que a mediunidade já é meritória. Os espíritos de luz são médiuns potenciais por causa do mérito que eles já alcançaram com os acertos realizados em suas existências pregressas. Nós ainda somos muito devedores do passado, estamos muito próximos da primitividade. Portanto, se você conhece um médium e sabe que esse médium ou essa médium é ostensivo ou ostensiva, saiba que ele não é um missionário, ele não é um iluminado, ele só é um trabalhador que precisa desenvolver cada dia mais essa mediunidade para o trabalho que vai lhe ajudar a progredir, a quitar débitos, a evoluir. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém raios solares sem comungar-lhes a natureza. O espelho, ele só consegue refletir se ele estiver na claridade. Já repararam isso? Apaga a luz, fecha tudo no seu quarto, à noite, e olha para o espelho e vê se ele vai refletir você. Não vai. Ele é um objeto como outro qualquer que está naquela escuridão. Mas se você acender a luz, o espelho cumpre a sua função.
Ou seja, o poder não está nas mãos dele. Só as propriedades de refletir estão ali naquele espelho. Ele pode ser de metal, ele pode ser de qual for o material que ele é constituído. Ele vai cumprir a função dele, contanto que a luz esteja naquele ambiente. O fio que conduz a energia até a lâmpada, do interruptor até a lâmpada, ele é um condutor da energia, ele não é a energia. Se você desligar o disjuntor do seu apartamento, o fio que está instalado pronto para ligar a sua luz não vai acender a luz. Por quê? Ele não tem o poder da energia, ele tem a capacidade de conduzir a energia àquele ponto que vai se iluminar através daquela lâmpada que se acende. Então, o fio sozinho não é nada, é um objeto como outro qualquer. Tal qual nós, vasos de barro, que somos os condutores, somos os medianeiros, somos os intermediários das comunicações. Os espíritos se comunicam com o mundo através do médium, mas para que o médium esteja apto, ele primeiro tem que saber que o poder não é dele. Como dizia Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá, nunca daqui para lá. Então eles não estão à nossa disposição. Nós não somos os poderosos, nós somos os medianeiros, os intermediários, que precisamos humildemente estar prontos para o trabalho, aptos a esse trabalho, que significa também estudar, trabalhar, fazer um trabalho de caridade, buscar a moralidade, buscar os conhecimentos científicos para contribuir, colaborar com essa comunicação. Eu não sou o dono da comunicação. Quem vai falar através de mim é que é o autor, é que é o protagonista. Eu sou simplesmente um trabalhador. E para que eu possa merecer esse mérito, merecer essa grande tarefa, eu tenho várias condutas a seguir. Eu preciso controlar as minhas ansiedades, os meus hábitos, modificar padrões. Eu preciso estudar, eu preciso desenvolver a mediunidade na casa espírita que eu frequento, eu preciso fazer o trabalho de ações sociais da casa para que eu possa encontrar também bons amigos espirituais. Então é um trabalho árduo, e por mais que eu seja ostensivamente médium, que eu tenha uma capacidade maior de mediunidade, eu não sou melhor do que aqueles que têm menos mediunidade, porque cada um tem a sua função. E eu só vou continuar mantendo essa mediunidade se eu merecer. A capacidade mediúnica não é meritória, é mediunidade de trabalho. Isso está no livro dos médiuns, isso está nas literaturas de André Luiz, isso está nas literaturas das psicografias do Divaldo, Hermínio Corrêa de Miranda. Todos eles falam exatamente sobre isso. E a mediunidade não é garantida, não fica com você a vida inteira, ela pode a qualquer momento se extinguir. Nós somos um vaso de barro, e o vaso de barro é passível de queda e se destruir. A nossa fragilidade humana nos compele a sermos mais diligentes conosco. Nesse exato momento, nós podemos estar sendo influenciados por espíritos tanto bons quanto não muito bons, e cabe a nós perceber, discernir. De que maneira eu posso discernir que se um espírito nesse momento está me influenciando positiva ou negativamente? Com o que vier na minha cabeça. O tipo de pensamento, de sugestão, está relacionado à qualidade do que me dá vontade de fazer. Então, se o espírito está do meu lado, me instigando a brigar com o meu vizinho, a me irritar com alguém, a falar mal de alguém, como é que ele pode ser de luz? Como é que ele pode ser iluminado? Ele é um trevozinho que precisa ser controlado, precisa ser controlado, dominado, e não pode me influenciar. Mas para que eu possa concluir, chegar a essa conclusão, ter essa percepção, eu preciso fazer o meu dever de casa,
que é o estudo da mediunidade, que é a conduta moral adequada, que é a frequência e continuidade dos trabalhos que eu assumi como compromisso. Que as pessoas vão na casa espírita quando dá. Elas não colocam os trabalhos espirituais como prioridades. Ah, se der eu vou, se não der, a primeira coisa, quando aperta o calo, a primeira coisa é cortar a casa espírita. Mas quando começam os problemas, corre para lá. Não dá para entender. Apertou a vida, o trabalho está puxado, eu tenho que fazer milhões de coisas. O que eu posso cortar aqui para poder ficar mais confortável? Ah, não vou no trabalho hoje não. Ah, não vou na reunião pública não, vou deixar para outro dia. Aí depois começa a ter problemas também de ordem espiritual, aí corre para a casa espírita para pedir ajuda. Amigos, ser espírita, ser médium, demanda continuidade, frequência, regularidade, equilíbrio, busca incessante por ser uma pessoa melhor. Obra, trabalhos, estudos. E aí você vai conseguir entender. Por que eu tenho que fazer isso tudo o tempo todo? Porque eu sou um vaso de barro. Porque eu não sou o dono da mediunidade. Ela me foi concedida por Deus, por misericórdia. E eu preciso preservá-la. E aproveitar e utilizar os meus talentos de maneira produtiva, de modo que eu possa justificar a minha mediunidade. Evitando a cobrança, evitando utilizá-la para fins vulgares, espúrios, torpes, malignos, buscando o conhecimento, buscando a compreensão da vida, buscando o amor ao próximo, estudando. E assim eu serei um bom médium. Hoje Emmanuel resolveu falar só de espiritismo, espiritualidade e questões doutrinárias. Vamos respeitar, porque quem comanda esse trabalho não sou eu, é ele. Quem decide o que será dito é ele. Eu sou somente o medianeiro. Eu só acordei no horário que eu tinha que acordar para poder estar aqui, me arrumei o topetinho, fiz a minha prece, pedi orientações e cá estou cumprindo uma determinação dada pela espiritualidade. Portanto, não sou o dono da conversa fraterna. A conversa fraterna tem dono e esse dono não sou eu. É a espiritualidade superior. É o meu mentor, é o mentor da nossa casa. E são eles quem decidem o que será dito, o que não será. A mim cabe estudar, me preparar para eu ter o intelecto e a capacidade de estar aqui conversando com vocês, passando para vocês o que vem no meu ouvido. Ou seja, eu preciso me preparar sempre. Por quê? Se eu não me preparar, sendo um vaso de barro, eu posso quebrar. E eles continuarão intactos, porque eles não quebram. Porque o vaso de barro aqui sou eu e não eles. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia, seu Luiz, muito obrigado pelo carinho. Valdilene, bem-vinda também. Todos vocês que aí se encontram. E agora vamos encerrar a nossa conversa fraterna, porque eu tenho que trabalhar muito e ainda tenho que ir no supermercado fazer compras para as cestas básicas, que sexta-feira serão doadas aos nossos amigos. Olha como é que o trabalho é árduo e precisa continuar, e eu tenho que ter lealdade, porque quem mandou assumir o compromisso? Agora, eu que embale, Mateus. Se você quiser encontrar a paz e a alegria neste mundo, espalhe em torno de si o otimismo e bondade. Não se deixe ficar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho em benefício do próximo que armazenamos energias a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais, não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem. Olha, o tempo todo a gente tem a oportunidade de fazer o bem, para que o bem venha abundante sobre você. Meus queridos amigos e amigas, eu desejo a vocês um excelente dia. Hoje nós teremos a nossa conversa, a nossa reunião pública às 20 horas. O Vanderlei, nosso companheiro, virá fazer a palestra. Pareçam. Vamos continuar juntos nessa energia de amor, nessa corrente de amor e de luz que nos ajuda tanto
a termos dias melhores. Eu desejo a todos vocês um excelente dia, uma reflexão boa como essa para nos levar à condução do que precisamos refletir e agir nas nossas vidas, para que possamos ser pessoas melhores. Fiquem com Deus, um ótimo dia a todos, paz e bem.